O grande perigo das máquinas humanizadas e da inteligência artificial. A humanidade está caminhando a passos largos para uma nova perspectiva, no que tange às questões bélicas e a maneira como os países, as principais nações de todo o mundo, enfrentarão as situações das defesas de seus territórios. O mundo enfrentou enormes mudanças e imensas transformações, desde as grandes guerras mundiais, nas quais os países envolvidos se enfrentaram, manifestando seus poderios bélicos, por intermédio das inovações daquelas épocas, que eram os aviões, armamentos e tanques de guerra, e todos os novos conceitos que se atualizaram até aquele tempo, até o advento da utilização da bomba atômica, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Porém, nesses últimos tempos, o que estamos presenciando é um avanço tecnológico pautado nos equipamentos autônomos, ou conduzidos de maneira remota, ou totalmente controlado por inteligência artificial. A famosa sigla AI, sigla inglesa que tem por significado Artificial Intelligence. Nessa corrida tecnológica atual, os países que detêm os primeiros lugares, como as primeiras potências mundiais econômicas e bélicas, estão disputando passo a passo, páreo a páreo, para identificar qual será o país melhor condicionado, na utilização dessas novas tecnologias e da inteligência artificial, como os instrumentos de nova geração para o enfrentamento das guerras. Com isso, novas armas estão surgindo a cada tempo e a cada instante. Robôs autônomos, cães robóticos, equipados com armamento, novos veículos, e principalmente o aperfeiçoamento de robôs humanoides, que provavelmente serão os substitutos dos homens em várias áreas das atividades, que até então eram realizadas pelo labor humano. Nesse vídeo, podemos contemplar todas essas novas tecnologias, algumas em fases de testes e outras já em pleno funcionamento, as quais levarão as nações para outros patamares no quesito dos conflitos bélicos. Fatos estes que irão mudar todos os aspectos de agora em diante no que diz respeito aos novos armamentos, fazendo com que a corrida pelas armas tecnológicas e pela AI se torne a nova corrida espacial, semelhante àquela travada entre os Estados Unidos e a Rússia na época da então famigerada Guerra Fria. Bem, todas essas implementações tecnológicas fazem surgir uma enorme preocupação sobre o futuro da humanidade, no que diz respeito ao surgimento da realidade de uma provável convivência entre homens e máquinas. Essa realidade, apesar de estar diante dos nossos olhos, torna-se uma incógnita, ao buscarmos entender como será o futuro da raça humana frente ao seu maior desafio, qual seja o de estabelecer o enfrentamento do surgimento dessas máquinas que foram, entre aspas, criadas para o benefício e a facilitação da vida cotidiana do homem, mas que na verdade farão sim surgir um grande conflito que determinará a coexistência entre humanos e máquinas. Isto pois, chegarão os dias em que os inimigos dos homens não serão os seus semelhantes, de nacionalidades diferentes, mas as criaturas feitas de metal. A bem da verdade, devemos entender que a maior parte desses acontecimentos são na sua grande maioria o cumprimento das profecias bíblicas, constantes no livro do profeta Daniel e no livro do Apocalipse. Desta maneira, diante de tudo que estamos analisando, é extremamente preocupante esse crescimento tecnológico com a utilização desses seres autônomos e de robôs humanoides, repletos de capacitações automatizadas, isto porque a situação é muito semelhante àquelas que acontecem nos filmes de ficção científica, já que, inicialmente, o propósito das máquinas é o de ser instituído como auxiliador da raça humana, sejam nas atividades do cotidiano ou dos labores habituais. E no caso em questão, a inteligência artificial, os armamentos autônomos e os robôs humanoides, sendo criados inicialmente com o propósito de serem utilizados como instrumentos bélicos, quer seja para uso da defesa dos territórios ou no âmbito das guerras, quando essas acontecerem. Porém, algo totalmente fora da lógica, do controle da previsão e da condição do planejamento poderá acontecer, da mesma maneira como acontece nos filmes de ficção, ou seja, as mesmas máquinas que foram construídas para serem aliadas nos combates e na defesa da raça humana, juntamente com a inteligência artificial, poderão se rebelar contra a própria humanidade, contra aqueles que foram os seus construtores.
Então, assim não existirão mais as guerras convencionais, nas quais os homens são inimigos uns dos outros, em virtude das diferenças territoriais ou outros motivos que operam nos interesses das pessoas, ocasionando as guerras. Enquanto isso, a partir de agora, aqueles que foram construídos para serem auxiliadores, nas guerras e nos labores, receberão um poder tão grande e extraordinário, além de uma inteligência tão fora da normalidade e do comum, que essas máquinas irão se transformar no grande perigo da raça humana, ao ponto de se tornarem os seus verdadeiros algozes. No próximo vídeo, falaremos sobre as principais potências mundiais, que mais se destacam nesse quesito tecnológico.